Em Arraiolos e em Castro Marim reinventam-se culturas adaptadas ao clima e aos solos pobres do sul do país. A par das ervas aromáticas, os produtores apostam em frutos benéficos para a saúde e com potencial económico. São alternativas para o desenvolvimento rural. As primeiras alfarrobas do ano passam ainda despercebidas na Quinta da Fornalha. Apenas no verão, as vagens atingem a maturidade, crescem entre 10 a 30 centímetros de comprimento e ganham a tonalidade que lhes dá o nome de cacau do Algarve. A alfarrobeira é uma árvore de crescimento lento, como todas as árvores de sequeiro, e, portanto, elas muitas vezes demoram 10 a 15 anos a dar a primeira produção e depois crescem devagarinho, muito devagarinho. Elas sobrevivem durante milhares de anos e... Há alfarrobeiras, acho que há aqui no Algarve uma alfarrobeira com 2.500 anos, com um tronco enorme, e aí começam a dão produções de alfarroba, como já tinha dito, que ultrapassam a tonelada por árvore, e portanto são muito generosas. Rosa colhe os frutos do pomar instalado pelo pai há 15 anos. Neste terreno, em Castro Marim, a jovem empreendedora herdou 60 hectares de alfarrobeiras e solo fértil, um recurso escasso nesta zona do Algarve. Toda a gente sabe, quando se vai apanhar terra para vasos, para plantinhas, vai-se debaixo de uma alfarrobeira. Porque é incrível a diferença entre aquilo que é a quantidade de humus que existe debaixo de uma alfarrobeira e ao lado. A diferença pode ser de areia para terra preta. Essa forma de chapéu de chuva faz sombra, e esta sombra é importantíssima para que no verão, com as altas temperaturas que aqui e a alta incidência dos raios solares, essa matéria orgânica não seja desidratada, oxidada e se perca. A alfarrobeira não é considerada uma espécie autóctone. Crê-se que tenha chegado à região mediterrânica através da ocupação árabe. Atualmente é uma árvore subespontânea. Em Portugal, encontra-se adaptada a regiões de clima seco e é indicada para a recuperação de solos degradados. Portugal é o quarto produtor a nível mundial de alfarroba. Éramos até há pouco tempo o terceiro produtor. Neste momento fomos ultrapassados por Marrocos, em virtude de em Marrocos ter havido de facto decisões a nível governamental de usar esta planta para implementar a reflorestação da parte norte do país e outras regiões, no sentido de evitar a desertificação, portanto combater o avanço do deserto em Marrocos. Na zona do Baixo Guadiana houve imensas plantações de pinhal, de pinheiros, que poderiam ter sido perfeitamente colocadas alfarrobeiras em vez dos pinheiros, porque os terrenos são muito pobres e elas conseguiriam sobreviver à mesma. Começamos a ter problemas graves na questão do sobreiro e da azinheira, temos problemas de doença, as árvores vão ficando cada vez mais débeis, vemos problemas de mortalidade associadas à seca, à fitófora, etc., fatores múltiplos. E temos, por exemplo, o caso da alfarrobeira, que é uma árvore extremamente bem adaptada, que é importante por ser uma leguminosa na fixação do azoto nos solos e que é bem adaptada até a questões, podemos ter alfarroba com 300 milímetros de pluviosidade. No Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Universidade do Algarve, desenvolvem-se metodologias de micropropagação in vitro de alfarrobeira. As plantas obtidas são geneticamente iguais às recolhidas na região. Conseguimos, no fundo, antecipar um pouco a altura em que as plantas entram em produção. Portanto, isso é uma característica interessante, não é? As plantas micropropagadas começam a produzir frutos mais cedo que as plantas resultantes de semente e enxertadas. E, por outro lado, permite-nos propagar em larga escala a espécie, porque nós, a partir de uma simples axila ou de uma gema apical, que pode ter meio centímetro, nós podemos produzir, teoricamente, um número ilimitado de plantas. Ora, a nível de reflorestação desta espécie, é um aspecto muito interessante, porque, neste momento, provavelmente não há plantas em número suficiente se nós quisermos ter um programa, por exemplo, como os marroquinos encetaram, para reflorestar zonas, por exemplo, ardidas, não é? Que aconteceu no Algarve no ano passado, portanto, uma grande zona ardida e que agora é preciso recuperar e, portanto, a alfarrobeira é evidentemente uma planta a eleger nesse processo. Segundo o setor, na última década foram plantados 2,5 milhões de novas alfarrobeiras em pomares, associadas com amendoeiras, figueiras e oliveiras, o que prefaz um total de 86 mil hectares.
O que houve mais no Algarve e aquilo que era considerado o mais viável em termos económicos para a aprovação dos projetos PRODER eram alfarrobais, porque existia um subsídio da União Europeia chamado subsídio de superfície de frutos de casca rija, que era dado por superfície, independentemente da produção ou não, e que rondava entre os 250 euros e os 300 euros por hectare. Para quem tem 100 hectares é muito dinheiro, para quem tem 200 hectares era, digamos, muito tentador fazer um tipo de projeto deste género e sobreviver simplesmente com os subsídios da União Europeia. Okay? Entretanto, os subsídios acabaram e as pessoas ficaram na mão com hectares e hectares e hectares de alfarrobeiral cujo valor da matéria-prima não paga a apanha. Peguemos no exemplo da Quinta da Fornalha. Na campanha de 2011, colheram-se 10 toneladas de alfarroba em 60 hectares. Foram vendidas por 2.600 euros. Só de mão de obra, os custos correspondem a metade. A este valor subtraímos gastos de gasolina, sacos e impostos dos terrenos, aproximadamente 200 euros. Feitas as contas, o rendimento destes 60 hectares ronda os 1.000 euros por ano. Esta é a razão que está a levar os produtores a deixar o fruto na árvore. Quando num rótulo ler E410, saiba que esse produto contém goma de alfarroba. É um agente espessante, bastante utilizado na indústria alimentar, também com propriedades estabilizantes e emulsionantes aplicadas na cosmética, farmacêutica e têxtil. A goma extrai-se da semente, que representa 10% da vagem. Esta pequena fração é considerada o produto de excelência desta cultura. Sobra a polpa, uma matéria-prima pouco valorizada em Portugal, que, no entanto, pode ser transformada num ingrediente culinário rico em açúcares naturais, fibra e proteína, a farinha de alfarroba. Toda a farinha que é utilizada em Portugal ou vem de Espanha ou vem da Itália. E, portanto, nós, com estes bolos todos e essas coisas todas bonitas que andam por aqui no Algarve, das Três Delícias e dos farrobitos e das bolachas de alfarroba e tudo aqui, nada disso é nosso. Ou seja, nós fazemos o produto, mas o produto sai daqui para fora sem qualquer tipo de mais-valia, sem qualquer tipo de transformação, sai a produto e meia, basicamente dado, e volta caríssimo. Desde 2012 que a Associação de Defesa do Património de Mértola incentiva os agricultores locais do sul do país a explorarem novos mercados. Rosa e Teresa, que lhe apresentaremos mais à frente neste programa, viajaram este ano até Nuremberg para promover os recursos silvestres do Algarve e do Alentejo no Biofach. Este é um dos produtos portugueses divulgado no certame biológico internacional. A base da manteiga de alfarroba, nós, para ser mais saudável, decidimos que iria ser água e não o óleo. E, portanto, aquilo que nós fazemos inicialmente é juntar o açúcar que vamos necessitar para depois fazer a pasteurização da manteiga. Vamos diluí-lo na água e depois, uma vez que esteja mais ou menos diluído, vamos juntar a amêndoa. Junta-se o ingrediente protagonista, a farinha de alfarroba, mexe-se até obter uma mistura homogénea. Isto é uma alternativa muito melhor, porque não tem nem as teobrominas, nem tem leite. Chocolate saudável, assim lhe chamam os nutricionistas, mas a alfarroba revela ser ainda mais útil para a saúde. Um estudo da Universidade do Algarve descobriu que detém um potencial antioxidante semelhante ao do azeite e superior ao do vinho. Foram feitos estudos no que toca à ação dos extratos dos elementos que eu referi, de folhas, de goma, de polpa e de germe. E, portanto, foi verificado que a ação destes extratos tem uma ação antiproliferativa e, portanto, provoca a apoptose de células cancerígenas em várias linhas cancerígenas, nomeadamente câncer da mama, cervical, do cólon, várias linhas celulares cancerígenas e, portanto, essa ação é muito relevante. Já no Laboratório de Engenharia e Biotecnologia, encontramos os resultados do projeto de investigação alfa-etílico, bioetanol produzido a partir de resíduos de polpa de alfarroba.
Aqui temos os resíduos da polpa de alfarroba que a indústria nos disponibiliza. Como se vê, são pequeninos restos, é apenas a parte residual da polpa, que nós chamamos o kibbles, e que depois é transformado numa moenda, numa farinha. Obviamente esta, como isto é residual, são restos da transformação, não é a farinha que é utilizada na pastelaria, que é muito mais purificada e com muito menos impurezas. Daqui, então, fazemos o extrato que este processo foi um dos processos que nós otimizámos, porque de facto conseguimos obter grande quantidade de açúcares solúveis com muito baixos custos energéticos e também muito baixos curtos tempos, e a concentração é extremamente elevada e favorável então ao processo de fermentação. O passo que segue é a adição da levedura responsável pela fermentação. O processo de destilação para a produção de etanol começou por ser testado em pequena escala num depósito de 3 litros e, posteriormente, numa unidade piloto laboratorial com capacidade para 25 litros. Neste momento eu posso dizer que o custo de etanol que nós conseguimos para uma unidade industrial de 25 mil metros cúbicos será à volta de 50 cêntimos por litro de etanol. O projeto resulta de um consórcio entre a Universidade do Algarve e a indústria de transformação de alfarroba da região Algarvia para valorizar o subproduto que resulta do processamento da semente. Até 2020, todos os países da União Europeia são obrigados a incluir 20% de bioetanol nos combustíveis. A produção de alfarroba anual, neste momento, no país, é à volta de 55 mil toneladas, mais ou menos, com o desvio padrão associado, mas é 55 mil toneladas. Essa quantidade não é suficiente para a valorização económica desta porção que eu estou a falar. Portanto, esta otimização que eu estou a falar, em termos de custos, nós estamos a apontar para cerca de 25 mil metros cúbicos para 100 mil toneladas de resíduo, o que aqui já aponta e indicia que teremos que aumentar pelo menos 2 vezes ou 2,5 vezes a produção de alfarroba no país para tornar rentável uma refinaria que se centre só na alfarroba. Na horta de São Pedro, em Arraiolos, a produção de Teresa recupera de um ataque de coelhos. A seca de 2012 fez com que a figueira da Índia fosse dos poucos alimentos disponíveis para os animais. Em 2011 andava um bocadinho à procura de o que é que podia fazer aqui que fosse interessante, que fosse sustentável, que não exigisse demasiados tratamentos, que fosse passível de fazer em biológica. E tropecei um bocadinho na ideia dos figos da Índia, me surpreendeu a possibilidade da exploração. Comecei a fazer investigações e de facto cheguei à conclusão que os figos da Índia podem ser um produto muitíssimo interessante. A candidatura ao PRODER abriu portas ao investimento. Na primavera de 2012, a planta foi cultivada em 6 hectares. Daqui a 3 anos, Teresa espera colher 20 toneladas de figo da Índia por ano em cada hectare. A instalação de uma unidade fabril no vimieiro pretende escoar também o fruto de outros produtores. A fruta de maior calibre será então para escoamento para fruta de mesa e a fruta de menor calibre será para transformação. E então essa fruta de menor calibre vai para a nossa fábrica, onde vamos ter uma cadeia de produção que entram os figos, a meio do processo extraímos a polpa, depois os resíduos continuam, extraímos as sementes e das sementes então produzimos o tal óleo que servirá para a cosmética. A Opuntia ficus indica é uma planta ainda desconhecida de muitos portugueses. Originária da América tropical e México, chega a dar 20 frutos por palma e é utilizada como matéria-prima em numerosas indústrias. Sumos, compotas, shampoos ou pickles da figueira da Índia são alguns dos produtos que já se encontram no mercado. Por que não começarmos realmente a fazer produção de figo da Índia, ganhar escala? Fomos procurar também os mercados para ver, ok, isto não será uma ideia alucinada, será que na Europa consegue-se pôr o figo da Índia? Sabemos que na América Latina, na América do Sul, é perfeitamente normal encontrarmos em qualquer supermercado, mas cá há um bocadinho
ainda às vezes há um bocadinho de preconceito nas zonas mais interiores, muitas vezes, isto é o que nós dávamos antigamente aos porcos, e depois há outras pessoas que é o contrário, têm aquela nostalgia de eu comia isso quando era pequeno e gostava tanto. O consumo desta planta remonta a 9.000 anos. Chegou à Europa pela mão de descobridores espanhóis e adaptou-se facilmente à zona mediterrânica. Está presente em alguns produtos farmacêuticos e é utilizada no tratamento de úlceras gástricas e problemas respiratórios, como a tosse convulsa ou bronquites. Estes frutos são caracterizados pelo seu elevado conteúdo em vitamina C e pelo que está descrito, apresenta maior quantidade desta vitamina, nomeadamente que a pera, que a maçã, que a banana ou que a uva. Depois também tem, a sua composição fenólica também é muito interessante e depois também ainda tem os pigmentos que dão estas cores tão apelativas, que também têm sido associados a efeitos benéficos para a saúde. Nestas zonas do sul, mais interiores, mais secas, nem sempre há um fácil acesso a ter fruta da época fresca, mas às vezes temos frutos ali mesmo ao lado que não os consumimos. Então porque é que não passamos a consumir outro tipo de frutos? Têm qualidades nutricionais excelentes, têm um excelente sabor, portanto é uma questão de nos organizarmos e passarmos a consumir este tipo de produtos. Com o interesse crescente na instalação de pomares de figo da Índia, a Associação de Profissionais deste Fruto, a Aprofip, estima que Portugal atingirá em 2014 uma capacidade de produção instalada de 70 hectares. Tal como a alfarrobeira, é uma planta adaptada a solos com fraca fertilidade. No entanto, os frutos são atualmente mais valorizados. O preço médio ao produtor ronda €1 por quilo. No entanto, é preciso ter cuidado na disseminação desta planta exótica. Embora não seja considerada infestante em Portugal, é reconhecido o comportamento invasor noutras regiões do mundo, como na África do Sul e na Austrália, em zonas com clima mediterrâneo, como Espanha, América do Norte e Ásia. Nas nossas plantações não vamos deixar a planta crescer desta maneira, vamos controlar sempre o crescimento da planta, até por uma questão de facilitar a colheita do fruto. E um dos cuidados que vamos ter que ter sempre muito em atenção é que todos os pedaços que cortemos da planta temos que os eventualmente conduzir para composto ou dar aos animais, mas não devem ficar pedaços da planta caídos no chão, porque ela, enraizando com muita facilidade, pode-se efetivamente tornar infestante. Portanto, compete aos produtores garantirem que a planta é cuidada e que não se torna uma infestante. Quando estamos a pensar em fazer um projeto, tem que ser obrigatório que, em caso de abandono da cultura, a cultura seja destruída ou que seja mobilizada ou qualquer outra coisa que vá prever que não fique uma cultura ali abandonada que potencialmente possa começar a infestar todo o ambiente ao redor. Olhar de forma estratégica para os recursos silvestres que existem no país é enriquecer as regiões empobrecidas. Hoje trouxemos-lhe alguns exemplos de sucesso, mas há muitos outros a florescer em Portugal. Lentamente estamos a descobrir que a agricultura não é exclusiva das monoculturas subsidiadas e até hoje incentivadas pela política agrícola comum.